Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e o nosso tema hoje é depressão. Para nos ajudar a entender melhor sobre esse tema, eu recebo a doutora Carla Gucci, que é psicóloga e que vai tirar todas as nossas dúvidas. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora Carla. Muito obrigada, Amanda. Um prazer grande estar aqui para falar desse assunto super importante, de extrema relevância para as pessoas, aqui no Brasil e no mundo. Os impactos, assim, são muito grandes e as pessoas, assim, não sabem direito onde buscar ajuda, como identificar. Então, acho, de extrema relevância que a gente fale isso aqui. Doutora, antes de falar de fato sobre o que é a depressão, gostaria que a senhora contasse um pouco para a gente se é uma doença muito presente aqui entre os brasileiros, qual é o impacto da depressão no nosso país. Tá, o impacto, Amanda, é bem grande, tá? Não só no Brasil, eu acho importante só fazer um comparativo entre Brasil e mundo, que eu acho que fica claro, mas é uma doença muito impactante no mundo todo. Hoje a gente tem mais ou menos dados da OMS que temos em torno de 322 milhões de pessoas com depressão, tá? Isso representa aproximadamente 4,4% da população mundial, tá? No Brasil, só para você entender, vamos fazer esse dado de Brasil, que é o país da América Latina mais impactado por essa doença. Nós temos hoje aproximadamente 11 milhões de pessoas impactadas, que representa 5,8% da população. Então, assim, a gente tem realmente dados extremamente relevantes, tá? Vale ressaltar que os atendimentos ambulatoriais, até do SUS, o maior número ali que chega de doença mental é direcionado quase um quarto à depressão dos pacientes que chegam. Então, assim, a gente tem um número muito significativo. Então, o impacto é muito grande. Quero até acrescentar, eu acho que é importante já nesse momento, que é uma doença que ela, assim, ela tem um impacto tão grande na vida das pessoas. Só para você ter uma ideia, assim, há uns 3 anos atrás, que é um dado aí que a gente tem, ele tem 3 anos, e ele 75 mil brasileiros deixaram de ir aos seus trabalhos e fazer as suas tarefas em função de depressão. Então, é muito incapacitante, é muito relevante. Então, assim, o Brasil ali, dentre todos os países da América Latina, tem um impacto muito grande, então é relevante sim. Como a senhora citou, né, muitas pessoas são atingidas pela depressão. Então, eu gostaria que a senhora explicasse para nós, de uma forma simples de entender, o que é a depressão. Quais são os sintomas que caracterizam essa doença? Bom, Amanda, eu acho que, na verdade, vou tentar ser simples, porque, na verdade, assim, é uma doença crônica, psiquiátrica, ela é persistente, né? É uma doença que traz alguns sintomas e algumas sensações de uma alteração de humor muito grande, de uma tristeza mais profunda, né? Por um tempo maior, né? Se a gente for falar de sintomas, olha, eu vou aqui tentar salientar e trazer o máximo de sintomas, porque tem vários sintomas envolvidos. Ele dificulta a concentração, então a depressão ela atrapalha, então você se sente mais desconcentrado, atrapalha as suas tarefas do dia a dia de uma forma muito importante, quer dizer, você não consegue mais fazer aquilo que você fazia, você não tem, então isso envolve uma baixa energia e uma certa fadiga, então você não tem aquela energia que você tinha para realizar, vai mexer com o nosso prazer. Então, por exemplo, eu tinha alguns prazeres de coisas que eu fazia no meu dia a dia que eu não tenho mais, e eu perco um pouco desse prazer, né? Mexe com minha libido, então eu vou ter uma questão de libido, de diminuição significativa, eu vou ter, pode envolver aí, a gente vai até, enfim, vir para a questão de corpo, dores, que eu posso ter dores até no corpo mesmo, algumas até estômago, afeta o nosso estômago, né? Eu fico mais triste, eu posso alterar meu apetite,
tanto para mais quanto para menos. Então, eu posso sentir mais apetite ou menos. Vai afetar o quê? Também meu sono. Então, eu posso ter uma insônia ou até dormir demais. Então, isso é super importante, porque às vezes eu vejo que até com pacientes e pessoas em geral que eu troco, né? Eu compartilho algumas informações, eu sinto que elas têm dúvidas, porque elas acham assim, puxa, quem está com depressão fica só deitado e perde o apetite, por exemplo, né? Então, não necessariamente, muitas vezes eu vou comer mais, né? Eu vou ter ganho de peso, né? E outras pessoas vão ter uma diminuição de peso. Então, isso é super importante que pode pegar esses dois lados, né? Eu posso sentir dor de cabeça, sabe? Uma dor de cabeça um pouco mais contínua, que vem. Eu fico mais inquieto, né? Eu não consigo ficar sentado, parece que, assim, nenhum lugar tá bom, sabe? Eu tenho uma irritabilidade muito grande, muito mais exacerbada, então eu acho importante isso. Alguns pacientes, por exemplo, apresentam uma fala mais devagar, sabe, movimentos mais lentos, então também isso pode ser um sintoma que apareça, né? O humor, então eu acho que vamos aos sintomas agora, acho que são mais conhecidos de todos, é um humor mais entristecido, mais deprimido, ele tem um pessimismo, assim, bastante exagerado, então ele não vê possibilidades, então assim, eu vou ali num lugar, não tá legal, putz, eu vou fazer isso, não tá bom, então assim, é como se eu não tivesse meio um lugar em que eu me sentisse bem, em que eu visse coisas positivas, então é essa coisa, esse sentimento de que nada tá bom. Pode aparecer sentimentos de culpa, então a pessoa se sente culpada, então ela fala, puxa, isso aconteceu, tá vendo? Eu saí, putz, foi por minha causa que isso aconteceu. Então, uma baixa autoestima, eu acho que isso é importante também. Então, as pessoas, assim, se sentem, né, assim, elas não têm uma valorização delas mesmas, eu acho que elas ficam mais depreciadas, elas se depreciam mais. Então, eu acho que, não sei, esse eu acho que é super importante, são sintomas, assim, bem importantes para a gente considerar. Doutora, a senhora citou essa questão da tristeza, que acaba Sim, sendo um sintoma muito conhecido entre as pessoas, né, quando se fala de sim, depressão. Como é que a gente claro. pode fazer para diferenciar uma tristeza comum de uma tristeza que aí já está alertando para uma depressão? Porque ao longo da vida, a gente pode Uhum. passar por alguns momentos, de repente, de perda de um amigo, perda de um familiar, e isso obviamente causa muita tristeza, né? A gente sente esse abalo psicológico. Quanto tempo a gente Sim. tem que viver esse período de luto e de tristeza, por exemplo, quando perde um ente querido, e a partir de que momento a gente pode perceber que essa tristeza, na realidade, não é mais normal, ela já está ali sinalizando um problema? Tá, vamos lá. Eu acho que a Amanda, você falou umas coisas, assim, bem importantes, tá? A gente tem algumas coisas que eu acho que é importante aqui a gente diferenciar. Luto, por exemplo, né? Eu vou sentir tristeza, isso. Tristeza é uma sensação e um sentimento que todos nós sentimos em algum momento da vida, seja porque eu perdi algum ente querido, seja porque eu perdi o emprego, seja porque, enfim, eu fiquei triste com algum acontecimento próximo a mim, né? Então é importante dizer que sentir-se triste não necessariamente significa que você está com depressão, né? Porque eu vejo que as pessoas já botam numa escala muito grande. Então falam, puta, eu tô aqui triste, eu tô com depressão. Automaticamente elas correm nessa escala muito grande para já definir a situação. Até por uma questão que eu quero até trazer aqui, já vou chegar aí no ponto, eu acho que tem tantas coisas importantes aqui, que é assim, as pessoas têm um pouco de. Elas não têm muitos recursos, muitas vezes, Amanda, para sentir a tristeza em si, que é tão importante que você sinta em alguns momentos. Então, se eu perdi um ente querido e eu tô de luto, eu tenho que sofrer esse processo de luto, passar por isso, para que eu possa, dali, ter recursos para a minha vida, né? Então, e quais são as diferenças? Que é o que você me perguntou, e eu acho importante. Um luto, por exemplo, não vai afetar a minha autoestima. E eu também não vou ter pessimismo completo. Muitas vezes eu estou de luto e eu falo, olha, que legal,
eu vivi isso, eu tive esse momento muito bacana com essa pessoa, eu tive isso que foi bacana com essa experiência, eu tive essa viagem. Então, assim, necessariamente, e a minha autoestima não está afetada. Então, essa é uma característica importante. Quando eu já estou com uma tristeza num nível que é muito mais profunda, que leva, assim, ó, no mínimo 2 semanas, e eu fico num movimento contínuo, isso é importante, porque no luto é como se eu tivesse, um sofrimento em ondas, tá? Eu acho que fica simples assim da gente pensar. Então tem hora que eu tô mais triste, aí eu fico melhor, e aí a minha autoestima, lembra, não é alterada, enfim, então eu acho importante entender isso. Nessa forma de tristeza da depressão, eu tenho uma coisa mais contínua, onde eu fico com pensamentos pessimistas, onde eu fico com a autoestima baixa, quer dizer, não altera muito, tá? Então a gente tem aí uma média, vamos pensar assim, de que se eu fico assim, pelo menos por 2 semanas, meio num estado que eu fico assim, meio inalterado, a gente vai dizer que ele já está entrando no processo mais depressivo, tá? Não sei se eu fui clara, que eu acho que é super importante essa informação para a gente perceber essas diferenças. Doutora, a gente, né, tem enfrentado um momento muito atípico, né, que trouxe mudanças para a vida de todo mundo, e aí a gente acaba tendo que conviver com esse medo de ser infectado. Muitas pessoas perderam entes queridos. Nós temos também os profissionais de saúde, né, que estão ali no dia a dia lidando com a morte. É possível que a pessoa desenvolva sintomas depressivos diante desse momento que nós estamos enfrentando, mas que ela não desenvolva a depressão em si? Isso é possível, por exemplo, quando a nossa vida voltar ao normal, que toda essa tempestade passar, a pessoa deixe esses sintomas de lado e não desenvolva depressão? Isso é possível? Vamos lá, Amanda. Eu acho que as possibilidades, acho importante começar assim. Existem todas as possibilidades, possibilidades possíveis, é até engraçado, mas assim, existem várias questões. Uma é possível sim que eu fique um pouco mais com um sentimento mais deprimido, mais entristecido nessa fase. E quando a vida vai voltar mais ou menos a rotina que nós tínhamos, ele deixe de apresentar esses sintomas. Mas pode acontecer dele persistir nestes sintomas. Então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, as duas possibilidades existem, tanto de eu não mais desenvolver, como eu desenvolver. O que isso vai depender? Então, primeiro, esse momento é muito importante, eu acho que mexeu muito e eu acho que aumentou muito, eu acho que é legal falar para você, assim, de um dado de que no começo de março, tá, até a Universidade do Rio de Janeiro fez uma pesquisa e mais ou menos 4,2% apresentavam depressão, e isso aumentou para final de abril para cerca de 8%, né? E então, assim, um aumento bastante significativo. O que é importante? Se tinha uma ideia, olha que coisa, de que a pandemia, o fato de eu estar em casa só é que me trazia depressão de eu estar confinado. Mas o que eles viram? Que até quem saía e não pôde ficar confinado, porque tinha que trabalhar, que é um pouco pegando os profissionais de saúde que a gente falou, que você comentou agora, também apresentavam ainda mais sinais depressivos do que os que estavam confinados nesse começo de pandemia, tá? Os quadros, eu acho que eles foram mudando ao longo do tempo, mas, assim, tivemos várias coisas. Eu acho que o momento é muito importante, porque as pessoas não estavam habituadas a ficar confinadas. E confinadas, vamos entender isso, né? Eu acho que vamos, como é que eu falo? Ampliar um pouquinho esse conceito, que elas estão confinadas, primeiro, com elas mesmas, com as próprias ideias, com as próprias sensações, com a sua família, que não era um hábito, vamos dizer, de todo dia eu estar ali, o tempo integral com a minha família. Pelo contrário, tinha algumas famílias, eu tinha um atrito, aí eu saía para trabalhar, aquilo de uma certa maneira diluía ao longo do dia, então eu voltava, já havia uma questão que eu já estava mais tranquila. Então, os embates ficaram muito mais ali. Eu fiquei de mau humor,
tive uma discussão, eu tenho que resolver ali, porque eu vou encontrar com ele dali 2 minutos no corredor da minha casa, né? Então, eu acho importante essas considerações, quer dizer, nós fomos levados a ter uma rotina diferente, né? E eu tive que lidar com essa questão de encontro familiar muito mais constante, né? Com o encontro comigo mesmo, com os meus pensamentos, com aquilo que eu produzia, quer dizer, com o silêncio, eu acho que eu fico um pouco mais silenciosa do ponto de vista que eu não... eu saio menos, eu não pego meu carro, eu não estou ali no barulho da vida, né? Eu brinco que eu saí um pouco do macromundo para o micromundo, e eu tive que lidar com isso, tá? Então, acho importante, sim, te dizer que as duas possibilidades são importantes. Desde daquela pessoa que desenvolveu agora, porque era uma coisa para ela que ela não conseguiu ali lidar, ela não tinha recursos e foi muito novo. Então, com sintomas mais entristecidos, meio que assim, a vida deu uma desorganizada. O que eu faço com isso? Então, no primeiro momento, as pessoas ficaram meio perdidas, né? Levando ao ter alguns sintomas, às vezes mais de um pessimismo e de tudo mais, né? E outras pessoas, assim, tiveram mais recursos e ficaram bem, né? Então, assim, isso eu acho que tem muito a ver com os recursos internos, com as experiências de vida de cada um, tá? Então, eu acho super importante salientar aqui todas as possibilidades, Amanda, não dá pra gente falar de um jeito único, tá? Eu acho que, não sei se eu consegui explicar, mas eu estou sempre tentando ampliar um pouco da tua fala, porque são tantas coisas importantes, o guarda-chuva é gigante. Perfeitamente. E a senhora trouxe essa questão de que com a pandemia, né, os casos de depressão acabaram aumentando. Claro que a gente está falando de um momento atípico, que ninguém esperava, pegou todo mundo de surpresa, e isso, claro, tem impactos psicológicos que podem, como a senhora acabou de citar, propiciar o desenvolvimento da depressão. Mas além disso, doutora, quais são as outras causas que podem fazer com que uma pessoa desenvolva depressão? A genética tem aí uma participação importante. Gostaria que a senhora explicasse por que a gente pode desenvolver depressão ao longo da vida. Tá, nossa, temos realmente a pergunta super importante, Amanda. Temos aí várias razões que podem nos levar. Vou só pegar essa da genética que você trouxe. A genética, sim, é um item importante, tá? Vou trazer até um exemplo, por exemplo, tá? Os irmãos gêmeos. Se um tem depressão, o outro tem 70% de chance de desenvolver depressão. Então, a genética é uma questão extremamente relevante, tá? É uma questão a ser considerada quando, por exemplo, eu recebo no meu consultório ou venho encaminhado e trabalho com um psiquiatra, a gente faz uma avaliação bem detalhada para entender todo esse contexto, tá? Então, essa parte genética aí, ela é importante e ela tem efeito, sim. É uma questão bem relevante. Outra questão é a bioquímica, que são as questões do nosso cérebro, quer dizer, como é que essa bioquímica está acontecendo no meu cérebro. Então, vai ter um impacto também bastante grande. Que outras coisas eu tenho? Eu tenho uma questão, por exemplo, quando eu vou fazer uma avaliação, né, em alguém que chega para mim com essa fala de depressão, uma coisa importante, eu, por exemplo, gosto de saber se a pessoa já fez, se não fez, eu peço para que seja feito um exame de sangue para a gente olhar como é que tá, como é que estão as vitaminas. Acho importante trazer isso aqui, porque as pessoas às vezes acham, puxa, é só uma questão psicológica, então eu desenvolvo só psicológico e eu vou fazer terapia e tá tudo bem. E não é só isso. Então a gente precisa descartar algumas coisas físicas que também influenciam aí no desenvolvimento de uma depressão. Por exemplo, as vitaminas no teu corpo. Então, eu preciso olhar como é que está magnésio, eu preciso olhar como é que está vitamina B6, eu preciso olhar como está a vitamina D, enfim, tem uma série de situações que eu preciso entender como é que essas vitaminas estão atuando. Por quê? Porque se tiver uma falta muito grande, isso vai afetar também uma depressão. Uma outra questão importante física é a questão da tireoide. Eu preciso fazer uma avaliação, ver como é que está essa tireoide, porque ela pode trazer também consequências e efeitos aí de depressão.
tá? Então, isso eu acho super importante da gente entender, que poder avaliar de uma forma bem sistêmica, levando em conta as condições sociais que ela está, as condições genéticas, as condições físicas, né, que ela se encontra. Então, eu acho bem importante. Estresse. Puxa, ela teve um estresse, como é que foi isso? Como é que ela está lidando com essa questão de estresse? Porque, né, como é que ela lida com ansiedade, quer dizer, então são questões extremamente relevantes que eu vou olhar. Então, percebe quantos fatores eu acho que acabam tendo ali uma relevância quando a gente avalia. Te respondi? Respondeu sim. Doutora, o estilo de vida que a gente adota atualmente pode, de alguma forma, ter impacto e fazer com que as pessoas desenvolvam a depressão? Porque hoje em dia a gente usa muito as redes sociais e, querendo ou não, tem aquela exposição, isso acaba gerando um comparativo, né? Ai, parece que o fulano é mais feliz que eu, ou a vida daquela outra pessoa é perfeita, porque nas redes sociais as pessoas acabam mostrando a parte boa da vida, né? Ninguém vai postar uma foto triste, vai mostrar um momento de dificuldade. Isso pode, de alguma forma, afetar as pessoas a ponto de desenvolver um quadro depressivo? Sim, Amanda, super importante. Eu acho que essas questões, o estilo de vida da pessoa vai influenciar bastante. Por isso, até na avaliação, as questões ambientais, eu vou entender bem desse paciente, eu vou também avaliar isso. Quer dizer, eu consigo ter um desenvolvimento também de depressão por a questão de rede social, quer dizer, eu fico muito tempo nas redes, eu fico muito tempo na internet, é um abuso até, né, da minha exposição, do quanto eu deixo aquilo entrar e participar da minha vida. Então, esse é um fator importante, tá? Que tem extrema importância e que a gente avalia, porque as pessoas, enfim, acabam vivendo uma história ali muito nas redes sociais e acabam não se dando conta daquele momento que elas estão, não se dando conta das sensações que elas têm, não prestando atenção mais nelas. Então, eu falei que elas perdem de presença. E presença é muito importante quando a gente fala de depressão. Eu preciso que ele esteja presente para a gente entender ali todas as variáveis que estão em torno. Uma outra questão importante, Amanda, além, eu acho que de redes sociais, que é um vício, e eu vou aproveitar esse vício, são drogas, álcool, cigarro também, eu acho super importante, que também se olhe para isso, numa parte de avaliação que se leve em conta, né, os hábitos dessa pessoa, como é que ela vai trabalhar com esses vícios, né? Eu falei um pouco de distúrbios, então eu vou um pouco além, que distúrbios hormonais, se ela teve algum trauma físico, a gente continua falando um pouco, né, de fatores ali que podem desencadear a depressão. Então, eu estou explorando um pouco. Então, eu entendo essa questão que você perguntou da internet, por isso que eu avancei um pouco na questão dos vícios, porque eu acho que são importantes ali a gente trazer isso e aproveitei para trazer alguns outros ali que podem desencadear ali ao longo do tempo. Eu vou só completar, você falou, Carla, o estilo de vida influencia? Pois eu acho que tem uma coisa que é o nosso estilo assim, de como é que eu vou levar o meu trabalho. Então, eu acho que eu vou trazer isso que é importante. Como é que eu organizo o meu trabalho? Como é que eu trabalho, como é que eu faço com o meu trabalho e com o meu descanso? E com a minha vida pessoal, os meus prazeres? Como é que eu distribuo isso? Como é que é feita a minha rotina? Porque o que eu percebo, Amanda, é que as pessoas ficam tão assim na entrega do trabalho, tão focadas nisso, que elas acabam ficando extremamente estressadas porque não tem um balanço de vida pessoal, de prazeres, e acaba gerando uma ansiedade. E isso também é um fator tão importante que desencadeia, né? Eu acho que a nossa saúde mental e consequências de ansiedade, de depressão. Então, é muito importante o nosso estilo de vida, né? Como é que a gente para e olha como é que está meu dia a dia, como é que está minha alimentação, como é que está meu exercício físico, que daqui a pouco acho que eu quero falar mais disso, que é super importante. Então, assim, eu quero que a gente entenda aqui, as minhas escolhas vão ter impactos, é como se a vida, o que eu escolhesse aqui hoje, né, de alguma maneira, a vida vai me cobrar ali, então eu preciso prestar atenção nas minhas escolhas. Doutor, o nosso programa está quase se encaminhando para o fim,
Mas eu gostaria que a Uau! senhora abordasse uma questão de que a gente às vezes percebe que as pessoas Uhum. não querem aceitar o diagnóstico da depressão, né? Muitas vezes as Sim. pessoas não entendem por que elas estão passando por aquilo e têm realmente dificuldade em aceitar uma ajuda médica, um tratamento. Então, eu gostaria que a senhora falasse sobre a importância do diagnóstico e também desse acompanhamento médico e, claro, tendo ali ao lado a família, os amigos, para que a pessoa possa se tratar e passar por esse momento difícil. Tá, não, isso, Amanda, é muito importante, porque o que acontece? Tem muito preconceito, né, em relação às vezes, a depressão e uma falta gigante de compreensão, né? O que eu percebo? As pessoas ficam assim, né? Até tem umas coisas interessantes que, assim, elas pegam e falam para alguém, olha, eu sei exatamente o que você está sentindo, eu já passei por isso, né? Ou não, não exagera, que exagerado isso que você está sentindo. Não é bem assim, fica bem, né? Olha, escuta uma música, você vai ficar ótimo, né? Então, assim, o que acontece? Até para quem, muitas vezes, quem está em torno não se dá conta de um pedido de ajuda, né? Então, acho tão importante que, assim, cuidado com as palavras que você usa, né? Cuidado com a falta, às vezes, de legitimidade em relação a quem precisa dessa ajuda. Então, porque ela precisa de ajuda, esse entorno de família, dos amigos, dessa compreensão, eu acho que ela precisa ser muito mais amplificada, porque as pessoas não enxergam, né? Até para elas, porque às vezes eu vivi uma situação uma vez de ter um paciente e que tinha um melhor amigo, e o melhor amigo também estava passando por dificuldades. Então, o que acontece? Quando um falava e o outro ouvia, era como se eu não quero falar sobre isso, é muito difícil para mim também. Então, eu não quero ouvir, não quero escutar, né? Então, eu percebo, assim, que existe uma incompreensão um pouco das pessoas de entender de fato o quanto é sofrido para a pessoa que está passando pelo processo, possa de fato oferecer uma ajuda ou ali encaminhar para alguma coisa que seja importante, que é uma psicoterapia, ou um exercício físico, ou ali, opa, vamos fazer uma caminhada, né? Ou fazer algumas coisas que são atitudes que de fato trazem um benefício, né? Elas acabam querendo entender a situação, falar coisas, e acabam, eu falo, que engaiolando um pouco esse conceito para outra pessoa e ela não se sente livre para falar, né? Então é como se as pessoas às vezes não entendessem de fato o valor do sofrimento que uma depressão pode causar. Doutora Carla, muito Sim, obrigada pela participação, por explicar para a gente de uma forma mais simples de entender o que é a depressão, porque às vezes no dia a dia a gente pode sim, até ouvir muito sobre a doença, mas a gente, né, pessoal comum, que não trabalha, né, não é da área, às vezes pode não entender. Muito é. obrigada pelos alertas e pelas explicações. Tá, eu que agradeço. Obrigada, Amanda, pela super oportunidade. Eu acho que eu jamais perco a oportunidade de poder falar um pouco para as pessoas. Eu acho que elas têm uma carência de ouvir, de entender, e eu acho super importante que elas possam ampliar um pouquinho mais o conhecimento delas sobre esse assunto que é tão importante, que tem um impacto tão grande na vida de quem passa e das pessoas que estão em torno, a família acaba sofrendo, os amigos, enfim. Então, é uma coisa que todo mundo sofre, né? Então, eu acho que é importante esclarecer isso e eu agradeço imensamente a oportunidade de poder falar sobre isso aqui. Esse foi o Alesp Conecta de hoje, explicando tudo sobre depressão. Você pode acompanhar todos os conteúdos da Rede Alesp no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.